Te agradecemos pelo resgate, Senhor, ao qual nós fomos alcançados. Te agradecemos pelo livre acesso ao trono do Pai, pelas Tuas misericórdias e por este ano, Senhor, que embora, Senhor Deus, tenha sido um ano de grandes desafios, nada tem nos faltado. Nós te damos graças porque a Tua mão e Teu braço forte tem conduzido a nação brasileira, Senhor, e Tu tens, Senhor Deus, Senhor, estendido a Tua misericórdia sobre esta nação. Nós abençoamos, Deus, esta nação, abençoamos nosso presidente da República, ministros, abençoamos senadores, abençoamos governador deste estado, abençoamos o prefeito, autoridades civis e militares, porque nesta noite, Senhor, Tu nos traz, Senhor, o entendimento, Senhor, que já estava em nós, mas Tu nesta noite desperta, que esta autoridade está sobre a vida da igreja, e nós liberamos esta bênção. Que haja paz nesta nação, que haja paz em Israel, que seja bem-aventurada Jerusalém, e que assim a Tua igreja avance. Em nome de Jesus, amém. Amados, sente um instante. Eu trago uma saudação nesta noite dos nossos irmãos em Cristo, que estão na Fazenda Esperança, que estão orando por nós, e eles mandam um abraço a todos vocês, agradecendo por serem alvo das ofertas missionárias e dos socorros que têm sido enviados até eles através das doações adquiridas pelos recursos da tua, da minha, da nossa oferta. Eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Amém? Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e o anjo lhe disse: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, ao qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Amém?
em um dos atos de maravilha ou de milagres que mais nos impacta nas Escrituras, é a libertação de Pedro da prisão. Alguns pontos específicos aqui que eu gostaria de compartilhar com você, mas eu gostaria que você mantivesse em mente o seguinte ponto: Pedro era um apóstolo missionário, amém? Pedro pregava o evangelho em muitos lugares, amém? Amém, amados? Logo ele era um missionário. Se esse homem tivesse sido detido aqui e executado por Herodes, há uma grande probabilidade que o evangelho não se estenderia da forma como se estendeu, e talvez nós nunca chegaríamos ao conhecimento do evangelho. Mas Deus tem o seu propósito e os seus planos, amém? Amém, igreja? Eu preciso que você esteja vivo e responda, amém? Então fique comigo e preste atenção. Eram os tempos de muita perseguição, e é interessante dizer para você que essa perseguição veio sobre a igreja porque Deus permitiu. A igreja vinha muito bem, obrigado, sinais, prodígios, maravilhas, grandes obras vinham sendo feitas, e havia um sinal da igreja acomodar-se no seu lugar. Deus permite que se estenda uma perseguição, e pelo descuido, não somente da igreja, de muitas lideranças, Herodes lança a mão ao pastor de Jerusalém, ao Tiago, e esse é morto à espada. Herodes, vendo que grande multidão dos judeus se alegravam com essa perseguição da igreja, e havia então sido estabelecido um grande circo e entretenimento à custa dos cristãos, agora Herodes então procura promover-se e libera uma perseguição, uma verdadeira caça aos cristãos. Muitos eram presos, torturados, muitos deles eram queimados vivos e serviam de tochas humanas nas noites, nas ruas de Jerusalém, porque assim o seu governador queria, e ele tinha esta voz ativa e esta autoridade de decidir entre a vida e a morte de uma pessoa. Agora a igreja estava acuada, estava em uma perseguição ferrenha, e não havia da onde pudesse lhes vir o socorro, porque os seus próprios conterrâneos, os judeus que serviam nas ramificações do judaísmo, os perseguiam. Havia um acordo entre eles e Roma. O único lugar que eles poderiam olhar era para o alto. Quando é lançado mão de Pedro, e nós sabemos que Pedro era um ícone, uma referência apostólica, não somente entre a igreja primitiva, mas principalmente entre os apóstolos, a igreja tinha só uma saída: orar, e é isso que ela faz. As escrituras dizem que enquanto Pedro estava preso e guardado por 4 quaternos de guardas, este homem era perigoso. Eles não somente disponibilizaram 2, não 4, mas 16 guardas que se revezavam nos seus turnos, para que este homem de maneira alguma viesse escapar das suas mãos. Ele seria exibido como um troféu e executado para ser exemplo a todos aqueles que falavam de Jesus. Quando eu olho para essa história, eu não consigo deixar em pensar nos nossos irmãos em Cristo, que hoje são executados por amor a Jesus. Não se engane, nós vivemos em uma nação livre e podemos confessar a nossa fé. É fato que nós temos liberdade de estar aqui nesta noite, e essa liberdade deveria ser uma liberdade que traria não somente aqui, mas em muitos lugares que se prega hoje a palavra, mais pessoas e mais pessoas assistindo. Mas a liberdade nos dá muita liberdade. Essa liberdade permite que nós possamos sair com a nossa Bíblia na mão, permite nós presentearmos pessoas com a Bíblia Sagrada, permite que nós entremos guardados as devidas proporções e os protocolos nesse tempo de pandemia aos hospitais, aonde é permitido, a que tempo for permitido, falar de Jesus.
permite adentrarmos a instituições, permite adentrarmos em assistências sociais, seja em que lugar for, e sermos reconhecidos como aqueles que se reúnem em um grupo, em uma denominação protestante, e ali oramos, agradecemos a Deus, recarregamos baterias para pregar o Evangelho. E esta liberdade muitas vezes nos faz esquecer que há pessoas nesse exato momento que pagam o preço com a sua própria vida para que essa liberdade exista. Eu fico pensando em quantas crianças pedem aos seus pais: quando chegará o dia deles estarem em uma nação livre como o Brasil, para cultuar a Deus? Quantos adolescentes estão inquirindo suas mães: qual será o dia que a sua nação, onde eles vivem, será livre como uma nação igual à nação brasileira, que pode falar de Jesus nas ruas, andar com uma camiseta escrito Jesus, só este nome tem poder? Como essas pessoas desejam viver os dias que nós vivemos, e nós muitas vezes nos esquecemos disso. Assim eram os dias em Jerusalém. O líder da igreja estava preso e com uma sentença: não se engane. Ele seria exposto publicamente, julgado sumariamente por um imperador e um júri constituído ao seu contento, seria condenado como Jesus foi, como Tiago foi e outros estavam sendo, e ele seria um exemplo a todos os do caminho. Mas este não era o plano de Deus na vida do apóstolo Pedro. Eu quero lembrar-lhe que a igreja orava por ele. Havia oração intercessória. A igreja se movia nos períodos de oração e ela agregava aos propósitos de oração. E a nossa liberdade hoje nos permite escolhermos se queremos ou não interceder. A igreja orava, e esta era a diferença. O martírio de Tiago a despertou. Eles foram de certa forma um pouco descuidados, mas agora eles não poderiam abrir esse precedente. Abre parênteses: o pai apostólico Pedro, fecha parênteses, estava encarcerado. E o risco que ele representava eram 16 soldados em revezamento, cuidando dele para que ele não desaparecesse, sendo que 2 dormiam ao seu lado. O propósito de Deus era libertá-lo, porque havia uma igreja que clamava. Entenda que a tua e a minha oração, focada no mesmo propósito, tem uma grande autoridade sobre nós, e a palavra de Deus que está em nós ha liberado um grande poder e virtude. Nós nos esquecemos disso. Esquecemos de nos direcionar e agregar a um ministério intercessório. Esquecemos de pedir quais são as pautas e os propósitos de oração desta semana. Esquecemos de ver e ouvir as necessidades para que seja agregada, porque, de fato, amados, nós estamos abastados. Nesta semana eu visitei um irmão que eu amo muito, e eu conversava com ele, e ele dizia: pastor, eu tenho notado que nós deixamos de ofertar e dizimar, e muitas vezes não colaboramos com missões. Não é porque nos falta recurso. Nós vivemos bem, nós temos coisas que não tínhamos algum tempo atrás. E quando olhamos na fatura do nosso cartão de crédito, não estão itens de primeira necessidade para a nossa sobrevivência. Lá estão itens que nós não precisaríamos tanto, mas nós aproveitamos o crédito que temos e então compramos e direcionamos nossos recursos ali, porque a fatura vem e ela precisa ser paga. Nós não dizimamos, não ofertamos e não ajudamos por negligência nossa. E é fato. A obra por muitas vezes não é prioridade. O necessitado não é prioridade. O quilo e o gesto de amor no dia de ceia não é prioridade. A resposta disso é o que recebemos nessa ceia. Muito pouco. Talvez 10% de uma cesta básica. Mas as vidas ainda necessitam. Neste mês foi um mês atípico. Já é a terceira intervenção que eu faço em uma assistência que nós somos parceiros nessa mesma assistência.
2 delas para servir e uma porque esta congregação precisou, e alguém precisou ser encaminhado. E Deus me oportunizou algumas experiências diferentes, e amados, eu quero lhe dizer uma coisa: eu preciso ser verdadeiro, porque se eu não for, meu propósito como pastor dessa igreja termina hoje. Deus vai dizer: meu filho, você não precisa mais vir, eu vou levantar outro, você vai para sua casa e vai trabalhar secularmente, quem sabe você produza mais. Eu preciso falar aquilo que Deus vem falando comigo, e eu preciso compartilhar com você, porque primeiro Ele ministrou comigo, e eu sou responsável pela tua vida espiritual, por aquilo que você come. Não sou responsável pelas tuas decisões, mas eu sou responsável por orar pela tua prosperidade, pela paz na tua casa, pela restauração da tua casa e pelo alimento que você recebe. A decisão que você toma com isso, aí é com você e Deus. Em 2 vezes eu tive a oportunidade de fazer refeições com eles, um almoço e um lanche da tarde, e eu observei alguns detalhes. Eu observei a oração, eu observei as ações de graças, eu observei o silêncio em meio à refeição, eu observei a ordem depois da refeição, e o Deus abençoe a cozinha, a entrega dos talheres, a entrega do prato, da bandeja. Deus abençoe a cozinha. Em meio a essa refeição, uma refeição simples, que, modéstia à parte, amados, nós poderíamos colaborar para que ela fosse melhor, mas não era. Refeição simples, feita com muito cuidado e muito zelo, apropriadamente decente, porém com pouca opção, e com itens que talvez alguns dos nossos filhos não receberiam, e alguns de nós, eu ouso dizer, alguns dos que estão aqui assistindo pela live nessa noite presente aqui, nós não comeríamos. Não é porque não estava em condições, sim, estava em condições, mas a variedade e o tipo, talvez nós diríamos obrigado, mas estava lá. Quando terminamos, eu conversei com o líder e disse: carne, quando tem um dia sim, um dia não. No caso, não tinha. E aí eu fico pensando, amados, lembrando do irmão que eu visitei nessa semana, e ele foi muito sincero comigo. E amados, se há algo que Deus ama, é a sinceridade de um filho. Entenda isso. Não é as voltas que nós tentamos dar em Deus, e nem a oração de hipocrisia. Ah, Senhor, tu sabes, e como Ele sabe. Amados, como Ele sabe. Ah, Senhor, tu viu, e Ele viu mesmo, amado, cuidado com isso. E eu me lembrava esse irmão compartilhando comigo, e eu ali conversando com esse obreiro, e as palavras que o irmão me disse soavam dentro de mim com eco. Quando nós olhamos a fatura do cartão de crédito, não estão itens de primeira necessidade, estão coisas que nós não precisaríamos com tanta urgência, e nós não dizimamos e não ofertamos por relaxamento. Eu vejo que algumas pessoas passam necessidades, amados, e eu falo como pastor hoje, por nossa negligência, porque ninguém de nós passou fome, ninguém de nós teve tão pouco ao ponto de não poder tirar um pouco e compartilhar, ninguém de nós passou necessidade ao extremo. Não, pelo contrário, nosso Deus cuidou de nós, amém? Deus cuidou de mim, amados. Deus cuida da minha casa. Se você não tem ousadia para dizer, eu falo: Deus cuida de minha casa, Deus cuida de meus recursos, Deus cuida da minha despensa, Deus cuida do combustível, Deus cuida de todas as coisas. Não há falta de nada, amados. Ah, pastor, o senhor não sabe, mas faltou o que, amado? Faltou o complemento para a sobremesa? Não faltou arroz e feijão, não faltou recursos para pagar as contas, não faltou, amados.
e nós negligenciamos. Hoje é culto de missões, amados. Eu vou dizer algo para você. Nesta semana, eu vou ir àquela assistência novamente. Não sei você. Eu vou conduzir àquele lugar uma oferta da minha casa. E vou comprar alimentos com essa oferta. E vou chegar lá e vou comprar, amados, não é arroz e feijão. Eu vou comprar carne que eles não vêm há algum tempo. E eu vou chegar lá e vou ofertar e vou dizer ao obreiro responsável, amado, tu não precisa dizer quem trouxe, é para você. Porque vidas estão sendo salvas naquele lugar, o evangelho do Senhor Jesus Cristo é pregado, vidas estão descendo as águas, deixando a sua vida pregressa diante disso e mudando o curso de suas vidas, e nós podemos fazer parte disso, depende de nós. O anjo toca ao lado de Pedro, e entenda, Pedro estava manietado. 16 soldados se revezavam na sua guarda, não era brincadeira, gente. Qual é o preso que tem 16 soldados hoje ao redor dele se revezando na guarda? Desconheço, pode existir, mas eu desconheço. Qual era o perigo que este pescador oferecia? Físico, zero. Agressão. O perigo que este homem oferecia é que se ele abrisse a sua boca, amados, se ele tomasse posse da autoridade que já estava nele, e se ele se levantasse em o nome de Jesus, grandes coisas aconteceriam, e o inferno precisava calar a boca deste homem. Escute o que eu vou lhe dizer. As correntes estavam em suas mãos e seus pés, e ele estava deitado seminu, em meio a 2 soldados. Que perigo! Que homem perigoso! E a igreja estava intercedendo por ele. Eu não sei qual era a oração daquela igreja. Eu não sei quais as palavras que aquela igreja declarava, eu não sei, mas um fato é, havia um propósito na vida deles, e eles estavam em unidade em um lugar, e havia na boca deles uma palavra liberada com sinceridade e pureza de coração pela vida de alguém. Deixe-me lembrar-lhe de algo: o pastor de Jerusalém já havia sido morto. Qual é a esperança que eles deveriam ter? Você entende que tudo estava ao contrário? Quando nós falamos que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que nós não vemos, é esta fé que eu falo. Seu pastor tinha sido morto, executado, julgado e executado. Os seus irmãos estavam sendo perseguidos, muitos deles eram tochas humanas pelas ruas, mas a igreja estava lá, amados. Por muito menos disso, não chegando a 1 milésimo do que eles passaram, nós retrocedemos. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos perdoa, Jesus. As condições, e o veredito é que Pedro seria executado. As turbas, a multidão esperava por isso, o judaísmo esperava por isso, Roma tinha o cetro do poder, eles iam fazer. E sim, eles iam fazer. A palavra diz que Pedro, versículo 6, estava nesta noite que o anjo recebe esta ordem, dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando ao lado de Pedro, o desperta, dizendo: levanta-te.
Pedro era um apóstolo, amém? Pedro tinha recebido de Jesus uma missão: cuida dos meus cordeiros, amém? Pedro havia declarado seu amor por Cristo, amém? Pedro era usado em milagres, amém? A sua pregação converteu muitas pessoas, amém? O que ele estava fazendo? Dormindo no meio desses homens, acorrentado e calado. Pedro descansava numa segurança inabalável. Não creio assim. Pedro estava anulado. A pressão naqueles dias era muito grande. Ele estava quieto naquele lugar e adormeceu. Não havia como escapar, amados. Esse é um daqueles momentos que as coisas naturais atropelam as experiências espirituais e a palavra de Deus que nós já recebemos. Já viveu isso? Deus tem uma promessa sobre nós. Deus diz que assim será. Deus diz: ser forte e corajoso, que eu sou contigo. Deus diz que você e tua casa o servirão. Deus diz que estará contigo. A promessa de Cristo está sobre nós, mas há momentos que as circunstâncias nos amaram e os verdugos se colocam um do lado e um do outro e nos aprisionam. Pedro estava anulado, mas havia uma palavra de Deus através do anjo dele: levanta-te. Pedro tinha ministério, sim ou não? Tinha. Chamado? Sim. Missão? Sim. Por que ele estava lá quieto? Ele estava preso, mas ele estava calado, diferente de Paulo e Silas, que louvavam a Deus aprisionados. Entende a diferença? Agora vem o anjo de Deus e dá uma ordem que ele já havia recebido. Lembra ele de algo que Jesus já disse a ele. Traz à sua memória todas as promessas e experiências sobrenaturais e diz: te levanta, Pedro, teu lugar não é aqui, tu tens um chamado. O que tu faz aqui calado e amarrado? Levanta. E existe um detalhe: se Pedro olhasse para o anjo com uma cara de paisagem, nada aconteceria. Não sei. Pedro se move imediatamente. Entenda que para que algumas algemas se quebrem em minha e tua vida é necessário obedecer. Quem disse para você soltar a rede e abandonar teu chamado? Por que algumas algemas estão te amarrando tão forte? Porque você aceitou a pressão e opressão e te anulou naquilo que Deus te chamou. E nesta noite a palavra de Deus diz: te levanta e as cadeias vão se romper, amém? É isso que aconteceu. Em nenhum momento o anjo toca com o dedo de luz as cadeias, em nenhum momento um guarda abre, em nenhum momento Pedro força. Pedro só se posiciona. As cadeias se abrem. Nós precisamos de tentar buscar receita em tantos lugares, oração de tantas pessoas, unção com óleo de tanta gente, ministrações de YouTube em tanto lugar, e nós precisamos nos posicionar. É só isso. O que nos mata é quando nós fechamos, encerramos, anulando o chamado que Jesus nos fez dentro de nós mesmos e dizemos: fica quieto aí, deixa Deus levantar outro para fazer. Sinto muito, irmão. Os 4 quaternos que te guardam não são soldados romanos, não. São anjos que caíram um dia junto com o seu líder. E eles te mantêm lá até você obedecer. Porque a desobediência nos põe em prisões. Quem te mandou retroceder? Cai então, versículo 7, parte final: caíram-lhe das mãos as cadeias, sozinhas. Pastor, ora para mim me libertar. Irmão, te posiciona. Eu oro por ti, sem problema, quantas vezes tu quiser. Te posiciona, senão nós vamos só bater em ferro frio, né, Gelson? E bater em ferro frio a gente não vai a lugar nenhum. Disse-lhe o anjo: te veste, põe tua roupa. Você entende o perigo que esse homem representava?
Não só amarrado, mas tira a roupa dele, porque se porventura algo der errado, alguém vier socorrer ele, ele vai estar sem roupa, não tem como ele sair assim. Te veste, Pedro, toma a postura daquilo ao qual Jesus te chamou, põe a tua roupa, assume teu ministério, teu chamado, veste essa roupa, para de andar nu e mostrando a vergonha, assume o lugar que Jesus te colocou. Cobertura, em contato com a pele, chamado ministerial. Disse-lhe mais: põe as costas, a capa, a tua identidade, aquilo ao qual tu é conhecido e as pessoas te veem de longe. Não te esconda daquilo que tu é. Não seja um agente secreto de Jesus, seja verdadeiramente aquele ao qual Jesus resgatou e libertou, seja você mesmo em Cristo. Não seja imitador dos outros. Não tente vestir o ministério e a capa de outra pessoa, não vai dar certo não. Quando Saul tentou dar armadura para Davi, claro que a intenção de Saul era uma específica. Davi tenta colocar aquela armadura, ele diz: não dá. Não dá. Porque o chamado de Saul era um e de Davi outro, a missão de Saul era uma e de Davi outra. Não tente andar na sombra de ninguém, você é único. Pedro então lança a capa às costas, e ele obedece e imediatamente segue quem? O anjo do Senhor. É claro que tinha um pequeno detalhe. Aqueles insignificantes 4 quaternos de guarda, só isso. Armados, treinados e preparados para exercer a execução em qualquer ato de rebelião. Por quê? Se você for ver no versículo 19, esses guardas foram justiçados por Herodes. Sabe o que aconteceu com eles? Use sua criatividade. Deixaram um prisioneiro do Estado fugir. O que será que aconteceu com eles naquele tempo? Está aqui. Eles tinham que guardar com a própria vida esse prisioneiro, e a vida deles dependia do êxito da missão, o qual não teve. Eu gosto dessa passagem porque Deus divide em 2 dimensões a trajetória do anjo e de Pedro e dos guardas. Eu fico olhando para essa passagem e eu não me canso de ler ela, porque a dimensão dos guardas parou. E aqui não diz que Pedro foi transladado, não diz que Pedro atravessou as paredes com o anjo, não diz que Pedro virou uma fumacinha de neblina junto com o anjo e saiu pela janela, não. Eles saíram por todas as portas da prisão, inclusive pela porta de ferro principal, que era muito bem guardada, e a dimensão dos guardas e do anjo e de Pedro era outra. Resta saber que as portas se abriram e os guardas não viram. Resta saber que o anjo do Senhor passou pela porta e os guardas não viram. Nem a luz que resplandeceu lá dentro, e nem os que dormiam do lado de Pedro despertaram. Resta dizer que Pedro saiu fisicamente em carne e osso pela primeira porta da cela, e os guardas estavam ali. E ele pensava que estava sonhando, e modéstia à parte, até nós. E ele passa pela segunda guarnição, pela terceira, e vai em rumo à porta de ferro que guardava a prisão. E eu quero falar a você um detalhe: propositalmente essa porta era pesada, reforçada e rangia. Claro que rangia. É a campainha de quando alguém sai, alguém entra. Quem vem lá? Você entende? A palavra diz que a porta por si só
se abriu. E o anjo do Senhor sai por ela, não a transpassa, sai. E Pedro o segue. Quais são as portas de ferro da nossa vida? Aquelas que foram trancadas e nós não temos a chave, porque alguém as trancou e tem a chave da legalidade nas suas mãos. E elas estão fechadas porque nós em algum momento nos anulamos. Dissemos não posso, e tememos mais ao homem do que a Deus. Em alguns momentos, a palavra do homem teve até mais autoridade. Nós fechamos a Bíblia e dissemos: o que está escrito na Bíblia eu fecho e deixo de lado, e eu vou ouvir essa opinião. E sinceramente, nos prejudicamos de cima a baixo. Agora, esta libertação que o anjo do Senhor veio fazer a Pedro está à nossa disposição. Quais são as portas e os grilhões? Qual é a prisão que nós ainda estamos dentro, e modéstia à parte, calados, quietos, sem nos movermos, porque a ração do dia vem, os guardas estão ali, muito bem, obrigado, a teto, eu estou preso, mas está melhor do que me expor. Deus não quer isso para mim e nem para você. Deus nos chamou para uma liberdade única, e para que essa liberdade seja propagada, porque há muitos que precisam ser libertos. Há vidas que olham para nós e esperam há dias, há semanas, para falar conosco, e não têm tido coragem, porque nós nem sequer lhes demos um sinal que cremos em Deus. Esta semana eu precisei de uma prestação de serviço, e o rapaz que veio nos atender, muito educado, eu já recebi ele de forma educada, então não tinha por que ele ser mal educado. E ele entrou, o cheiro de cigarro era um cheiro muito forte, ele tinha os olhos com um tom opaco, muito profissional, mas havia algo errado. E enquanto ele prestava o serviço, eu fui conversando com ele, é aquilo, né? A gente vai conversando. Dei algumas coisas a ele, eu tinha umas laranjas, dei a ele. E na saída ele disse: meu pai também é pastor. Você entende? Ele perguntou o que eu fazia da vida. E quando ele sai, quem conhece a nossa casa, descendo a rampa para ir para a rua, ele diz: meu pai também é pastor. Muito bem, meu querido, muito bem. E fui caminhando com ele até o carro, falando sobre a obra, o chamado, me despedi dele. E ele precisava ver e ouvir o que ele viu e ouviu. E se eu me calasse? Talvez esta palavra que eu levei a ele seja uma palavra que ele esperava há muito tempo, e se não é a que ele esperava, era a palavra que ele precisava ouvir. Chegamos eu e o Felipe de uma intervenção, na frente da minha casa, da nossa casa, uma montanha de terra na rua, que o vizinho basculou com uma caçamba para pôr na grama, e havia um casal lá batendo pá. Ela bem jovem, notava-se de longe, ele um pouco mais velho. E eu, Felipe, ele veio me buscar, nós saímos, e ele disse: bah, pai, que dó que me dá ver aquele casal batendo terra, porque a gente já fez muito isso, né? E quando nós voltamos, ele me deixou, eu entrei em casa, peguei uma sacola, de novo as laranjas abençoadas, os biscoitos, atravessei a rua, fui lá, me apresentei, e disse: olha, eu sei o que é encher buraco de terra, eu quero dar para vocês esse lanche. O rapaz me olhou e disse assim: você é um anjo que Deus enviou. Muito bem, eu não sou anjo, mas vamos conversar. Cristãos, ela 17 anos, com um bebê de 6 meses, ele 26, começando a vida,
de casados, se virando, batendo terra para levar para o pátio de casa. E ali nós conversamos sobre a palavra, testemunhamos. Havia o alimento espiritual e o alimento físico. Celebramos, nos alegramos. Conheci mais um casal que é a Igreja de Cristo Jesus. E assim o Evangelho vai se proclamando. Deus só espera que você saia de algumas prisões. Há muitas vidas que precisam ser alcançadas. Não se acomode onde você está. Avance. Avance, amado. Avance. E saindo seguia, versículo 9. E não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram pela primeira e a segunda guarda, eu imagino Pedro. Chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, aquela porta barulhenta e pesada, ao qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos, e comiam uma picanha mal passada, comiam um salgadinho, falavam da vida dos outros irmãos, falavam mal da igreja e dos ministérios. Não! Oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta. Eu acho que ele orou por ela depois. Mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta, e disseram-lhe: estás fora de ti. Imagina, os irmãos orando, nem eles acreditavam no milagre. Jesus Cristo. Mas ela afirmava que era assim, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e espantaram-se. E acenando-lhe ele com a mão para que se calassem, imagina o alvoroço, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago, ao outro Tiago, e aos irmãos, e saindo, partiu para outro lugar. Está na Bíblia. E é possível. E eu quero dizer a você que disse que não tem saída: haveria algo demasiadamente impossível para Deus? Haveria algum limite que se pudesse impor para Deus? Há algo que Ele não possa fazer? Deus tudo pode. Deus tudo pode. E nessa noite Ele quer despertar você. Se coloque de pé. A palavra vem ao nosso encontro. E a palavra desta noite é para sairmos da condição que nos mantém, de certa forma, acomodados. É para ousarmos ouvir a voz de Deus e nos levantarmos, e as cadeias cairão, amados. Escute, não é por força humana, mas é pelo poder de Deus. É para vestirmos sim o chamado que Deus nos deu, o nosso ministério. É a roupa que está grudada à nossa pele, é aquilo ao qual nossa vida depende para sobreviver. Botar a nossa capa, a nossa identidade, e seguir ao Senhor no seu chamado. Nesta noite eu vou orar com você. Ao final nós estaremos fazendo a coleta das ofertas missionárias, e você tem a liberdade. Lembre-se, você é a resposta de oração daquele que está no campo missionário. Você é a resposta para que ele seja enviado a semente ao qual ele precisa. E amado, semente esta que muitas vezes ele não gasta para ele. Ele não gasta para o seu benefício, ele gasta em uma vida que está sendo resgatada. Resgatada dos vícios, resgatada da prostituição, resgatada de uma vida perversa e que estava perdido.
resgatado de uma vida ao qual não conhecia Deus, pessoas que não têm o que vestir, não têm para onde ir, porque os seus familiares, quando sabem que eles ouvem o Evangelho, os põem para fora de casa. Pessoas cuja família não quer mais ouvir a sua voz porque conheceu a Jesus, e eles entendem que por receber e aceitar a Cristo e adentrar o Evangelho, eles traíram uma cultura familiar centenária, eles não os querem mais. Missões é socorrer vidas que não têm mais para onde ir, e só vão poder contar com Deus, e Deus usa a igreja, Deus usa nós, Deus nos usa para socorrer essas vidas. Amados, nós somos uma igreja abastada, que nada nos falta. Congregamos em um prédio com uma sala boa, temos projetos para crianças e adolescentes, temos encontros de homens e de mulheres, damos suportes a famílias, aconselhamentos. Amados, temos equipe intercessória, embora seja pouca, infelizmente, mas existe. Temos sim, temos grupo e ministério de louvor que adora o Senhor. Amados, nós poderíamos estar aqui como uma igreja, ao qual eu passei o vídeo aqui na Bolívia, sem telhado, sem janelas, sem piso, pedra amarroada, um microfone com cabeamento, e a igreja toda de joelhos orando, e o seu pastor dizendo: Senhor, abençoa a igreja brasileira. Nós poderíamos estar no lugar deles, por que não? O que impediria isso? Mas Deus nos abençoou, energia elétrica, um bom piso, aquecedores, roupas boas, cadeiras brancas, plásticas, mas confortáveis, irmãos que servem ao Senhor, além de vir no culto, que cooperam administrativamente, que cooperam na função diaconal, que estão prontos para servir e atender nossas necessidades. Nós somos ricos, amados, somos uma igreja rica, nada nos falta. Pastor, eu não tenho como voltar a Caros aqui fora, há irmãos que podem te levar. Nós somos ricos, vocês contam com um pastor e uma pastora em tempo integral, nós somos abastados, nunca faltou a cesta básica ao necessitado. Amados, nós recebemos doações, e variavelmente você recebe bênçãos em tuas mãos. Essa igreja compartilha o que ganha, que nós não sejamos achados pesados na balança no dia do Senhor, gente. Que o Senhor nos diga: eu supri vocês com tudo, e vocês não valorizaram o dia que eu os abençoei. Que nós não sejamos encontrados assim. Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Pastor, eu oramos pouco. Pastor, eu jejuamos pouco. Pastor, eu ofertamos pouco. Fazemos pouco, porque estamos dispersos com os compromissos lá fora. É fácil abandonar as frentes de trabalho, é muito fácil. Poucos os que se dispõem. Que Deus retribua com honra dobrada quem coloca a sua vida pela obra e pelo ministério. Feche teus olhos um instante. É você e Deus. Se você concordou nessa noite, ore com a sinceridade do teu coração. Se você não concordou com o que o pastor falou, diga a Deus: não concordei, Senhor, não concordei, não acho certo, eu acho que a minha decisão é correta, e Deus ministrará contigo. O que eu preciso é cumprir aquilo que Ele me pede, senão perde o sentido de eu ser pastor aqui. Deus vai levantar outro. E o que Ele me pede está entregue em vossas mãos, e minhas mãos estão limpas do vosso sangue. Nós te agradecemos, Jesus, por essa noite.
Te agradecemos pela oportunidade que Tu nos dá de sermos ricos e abastados. Nós nos queixamos das dívidas que nós mesmos fazemos, não daquilo que Tu colocas sobre nós. Nos queixamos que nos falta recursos e quando olhamos para a lista daquilo que adquirimos, vemos que nós mesmos decidimos aquilo. Te pedimos perdão, porque o Teu cuidado nunca falta. A Tua palavra e aquilo ao qual Tu te comprometeste conosco, Tu nunca falhaste. Temos uma família abençoada, temos irmãos abençoados, nossa congregação é abençoada, nada falta. Temos dons que são estendidos e derramados sobre nós. O Espírito Santo Teu, Senhor, Espírito Santo do Deus Altíssimo, habita em nós. As promessas de Cristo estão sobre nós, em nossas vidas. Há em nós chamado ministerial, há em nós uma missão, há em nós um comissionamento e há uma obra para ser feita e ser cumprida. Não nos falta nada. Tu tens cuidado de nossa casa. Quantos perigos o Teu anjo tem nos livrado, quantos assaltos, quantas tentativas de sequestro, quantas agressões, violências, quantos roubos, quantas coisas o Teu anjo tem nos livrado pela Tua ordem. Quantos acidentes e incidentes o Teu anjo foi à nossa frente e nos livrou de carros desgovernados, de imprudência, de imperícia. Quantas vezes o Teu Santo Espírito nos disse: diminua, acelere, entre aqui, pare logo ali, não avance. Quantas vezes nossos olhos não veem muitas delas, e nós nos esquecemos facilmente do Teu favor. Nós Te pedimos perdão, porque nós maximizamos aquele presente que não ganhamos, maximizamos aquele utensílio que não conseguimos comprar, maximizamos o carro que nós queremos e não podemos comprar agora, colocamos isso como um problema e uma falta de ser abençoado, e somos hipócritas, porque fazemos uma oração hipócrita. Tu tem nos abençoado e Te pedimos perdão. Obrigado, Jesus, pelas riquezas, pelos dons em operação que estão nesta igreja. Obrigado, Jesus, pela instrumentalidade das mãos de cada um. Quantos profissionais competentes estão aqui, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Nós Te agradecemos por este lugar. Abençoamos o proprietário desta sala. Te agradecemos por cada vida que está aqui nesta noite, e cada vida que foi impedida de estar aqui por circunstâncias de força maior, mas está na live honrando este momento. Obrigado, Jesus. Nós Te agradecemos por cada oferta depositada no gasofilácio, ao qual, Deus Pai, não tem sido gasta com egoísmo, mas tem sido compartilhada com a necessidade desta obra e estendido e suprido a necessidade de muitos. Nós Te agradecemos. Te agradecemos pela oferta missionária que será trazida e é direcionada especificamente, unicamente aos missionários. Obrigado, Jesus, por esta semente. Semente que chegará nas mãos daquele que está em lugares que nós não vamos e talvez nunca conseguiremos ir, que estão em lugares que nós não teríamos coragem de estar, e neste momento estão ministrando pessoas que deixariam nossas vidas espantadas. Obrigado, Jesus. Multiplica esses recursos nas mãos dos missionários e abençoa o celeiro e a despensa daqueles que ofertam com alegria. Em nome de Jesus, amém. Amados, eu vou passar aos avisos. Logo em seguida o irmão Juliano vai ministrar um louvor, amém? Glória a Deus. E você, antes de ir embora, tem a oportunidade de trazer a tua oferta missionária, que é dirigida especificamente aos missionários que estão no campo missionário e às instituições que nós apoiamos, amém, amados? Todos os horários permanecem dentro do calendário que está informado nas redes sociais. Terça-feira nós temos pelo Face o estudo, quinta-feira 20 horas culto, nós temos domingo o culto público às 19,
E domingo que vem será o culto de formação da Juad, é uma noite de alegria. Venha, convide pessoas, tragam os filhos e crianças, porque este projeto nasceu do coração de Deus, e alguém ousou ouvi-lo e aplicá-lo, e hoje ele se estende neste ministério. Nós estaremos celebrando ao Senhor juntamente com os juniores e adolescentes, uma palavra direcionada à obra, aos missionários, pastores, obreiros, evangelistas e mestres, que Deus está levantando, e que têm a idade, estão nos nossos colos, que são pequenos, que são os obreiros que assumirão a obra, quando não tivermos mais forças, eles assumirão. Lembrem-se, os discípulos tentaram impedir as crianças de ir até Jesus, e Jesus disse: deixe-eles vir até mim. Jesus sabia. O foco do momento estava nos seus discípulos, mas o futuro da igreja eram aquelas crianças, porque os discípulos envelheceriam, seriam mortos, presos, e aquelas crianças que chegaram até ele, eram aqueles que iriam portar as palavras, as boas novas da salvação. Invista nos adolescentes, nos juniores, nos jovens, invista a palavra de Deus nas crianças, amém? Sábado nós teremos um passa-dia aqui, esteja orando por isso, juntamente com eles, vai ser uma bênção. E amados, ore pela igreja, ore pelos teus irmãos. Hoje nós estamos com uma flexibilização no decreto, nós podemos trazer um pouco mais de pessoas para o culto, mas sempre observando os protocolos, amém? Máscara, o álcool gel está à direita e à esquerda nas entradas, e se você precisar de algo, nós estamos à disposição. O distanciamento, que também é necessário, precisa ser observado, amém? Feche teus olhos, vamos orar, depois você tem liberdade de trazer a tua oferta, e nós vamos despedir este momento de culto. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, obrigado por tua fidelidade, pelo teu amor. Nós nessa noite consagramos a ti os dízimos e ofertas, abençoando aqueles, Deus, que têm sido fiéis, Senhor, em trazer aqui, Senhor, os recursos, para que esta obra seja mantida, e seja também, Senhor Deus, abençoados as vidas que necessitam. Abençoamos as ofertas missionárias, que de forma direcionada são enviadas ao campo missionário, que assim a tua igreja, Deus Pai, possa prosperar em alegria, Senhor, e possa viver um milagre, como foi pregado aqui nessa noite, em suas vidas, para que através do testemunho e da palavra profética, possam resgatar muitas vidas. Conduz cada um aos seus lares em segurança, e que ao lá chegarem, a tua palavra de forma poderosa continue cumprindo o propósito para o qual tu a tem liberado. Que a paz de Deus, a comunhão do Santo Espírito esteja com cada um. Estamos despedidos em nome do Senhor Jesus. Amém.